Oi pessoal, tudo bem? O resumo da sua novela já vai começar, mas antes eu peço que por favor vocês se inscrevam aqui no canal, não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. Novela Reality Show, esse é o canal certo, pessoal. Então por favor se inscreva aqui no canal, deixa seu like e o seu comentário aí para eu saber se vocês estão gostando, para saber de onde vocês são. Então fique agora com mais um capítulo de Flor do Caribe. Flor do Caribe, capítulo 6, sábado 5 de setembro de 2020. Na primeira cena, Dom Rafael pergunta se Duque irá fazer o serviço de desaparecer com Cassiano ou não, e diz que tem pressa. Duque então fala que hoje mesmo ele fará isso até o final do dia. Então Dom Rafael diz que é assim que ele gosta e pergunta se Duque precisa de alguma coisa, alguma ferramenta para fazer o serviço. Duque diz que não, que tem tudo que ele precisa. Mais uma vez, Dom Rafael enfatiza que é importante que Cassiano desapareça do mapa o quanto antes e que sabia que Duque não ia trair a confiança dele. E entrega a identificação de Cassiano para Duque e fala que talvez Duque queira saber o nome completo de Cassiano. Por fim, ele pede para seus seguranças levar Duque para seu castelo e fala para Duque voltar assim que terminar o serviço. Na cena seguinte, seu Dionísio liga para Dom Rafael e Alberto tira o telefone da mão dele antes que ele consiga falar com Dom Rafael. Então, seu Dionísio fala: "O que é isso, Alberto?" Alberto então pede para seu avô se acalmar e que é para ele não perturbar Dom Rafael, porque ele deve estar com os especialistas avaliando as joias enviadas. E que se ele, seu avô, quer qualquer tipo de informação, é para falar com ele mesmo, Alberto, que agora ele está no comando de tudo. Seu Dionísio então diz que não imaginava que Alberto tivesse falado com Dom Rafael antes. E Alberto questiona perguntando se o presidente da empresa não iria ligar para Dom Rafael para conferir se estava tudo certo. E termina dizendo que as pedras foram entregues e está tudo certo. Seu Dionísio diz que longe dele duvidar da administração de seu neto e que ele só fica preocupado porque se porventura esses diamantes não tivessem sido entregues, as consequências seriam desastrosas para todos eles e que a vida deles estariam correndo perigo. Alberto diz que sabe disso e que tudo está saindo exatamente como ele planejou, nos mínimos detalhes. Na próxima cena, aparece Cassiano na mina, avistando uma saída daquele lugar. Ele tenta fugir e acaba pulando para outra mina. Ele cai no chão com a perna doendo muito. Então os seguranças de Dom Rafael chegam e o levam. Na outra cena mostra Esther e Thaís decorando a cabana, onde ela pretende estar mais tarde com Cassiano. As duas colocam várias flores no lugar e Esther diz que está chegando a hora deles se encontrarem. Thaís então fala que o amor deles exala e que contagia todos à sua volta. Esther então pergunta se Thaís está procurando um amor e diz que está cheio de turistas chavecando ela. Thaís diz então que não quer um amor de verão e diz que quer um amor para toda a vida. Então Esther diz que as opções delas é reduzida aos moradores de Vila dos Ventos e vai dando opções. Primeiro ela diz: "E o Hélio?" Thaís diz que ele se acha muito. Juliano. Thaís fala que Juliano é muito amigo dela, amigo muito mesmo, amigo demais. Beto. Thaís fala que não quer virar madame. Esther pensa e fala que já sabe. Lino, neto de Dona Veridiana. Thaís diz que ele é um homão e pergunta se Esther já reparou como ele é tímido. E faz uma insinuação como se ele fosse uma maçã e fala: "Lininho, não foge de mim não, eu não mordo." E morde a maçã e em seguida diz: "Só às vezes." Na cena seguinte, Dona Veridiana e seus netos admiram a toalha de mesa bordada por Lino. E Lino fala pra avó não falar alto, senão a cidade toda vai ouvir. Dona Veridiana então pergunta a Candinho o que ele achou. Candinho diz que é linda e que tá para nascer rendeiro melhor
Lino então o interrompe e diz que não é rendeiro, é ajudante. Dona Veridiana então diz que para Lino deixar de besteira, que o que ele tem é um dom de Deus. Lino então diz que não se orgulha disso e fala para a avó que ela prometeu não contar isso para ninguém, porque não quer ficar conhecido na cidade como Icandinho completa, como mulher rendeira. Dadá então chega e fala que a colcha é linda e que é difícil de vender pelo preço, e que ainda bem que ela é uma excelente vendedora e que vende aquela coxa facinho. Sua avó então pergunta se ela tem certeza que consegue vender aquela coxa. Dadá diz que sim, que os turistas ficam loucos com a simpatia dela. Dona Veridiana fala que ela vai ser simpática, é no tanque, e que tem uma pilha de roupa esperando por ela. Candinho então diz que sabe de alguém que tem dinheiro para comprar, e não é turista, é alguém dali mesmo da cidade. Então pega a colcha da mão de Dadá e diz que vai vender. E Dadá diz que não, que ela é quem vai vender, e acabam brigando pela colcha. Até que Dona Veridiana decide que quem vai vender a colcha é Candinho. Na outra cena, Thaís elogia o lugar e diz que pode até imaginar a cara de Cassiano quando vê aquele lugar e Esther toda arrumada. Esther amigavelmente diz que aquilo não é um filme e que não quer ninguém ali quando ele chegar. Na cena seguinte, Cassiano é carregado pelos seguranças de Dom Rafael e é levado para a cela. Chegando lá, Duque pergunta a Cassiano o que houve com ele. Cassiano diz que viu uma luz em um túnel e tentou escapar por lá, caiu e se machucou. Duque então pergunta se ele quebrou a perna. Cassiano diz que acha que não, mas que ele não consegue nem pisar e que agora vai ficar mais difícil ainda de fugir daquele inferno. Duque então diz que só se sai daquele inferno para outro inferno e que a vantagem desse inferno aqui é que eles conhecem o diabo. Cassiano então se questiona: como eu vou sair dessa droga de lugar? Duque então tenta fazer algo para ajudar, mas Cassiano pede para ele ficar sozinho, deixar ele sozinho. Então Duque relembra o que o Dom Rafael perguntou para ele, se ele realmente vai riscar Cassiano do mapa ou se já virou amiguinho dele. Na cena seguinte, Candinho aparece gritando na mansão Albuquerque. Doralice vê e com medo pede para ele falar baixo, que se alguém vê ele ali, vão expulsar ele. Candinho então diz que veio oferecer uma colcha linda para alguém comprar. Doralice diz que realmente a colcha é linda, mas que ninguém ali vai comprar colcha de renda. Então Candinho fala para ela, Doralice, comprar a colcha para o enxoval dela. Doralice então responde: meu quê? Então Candinho diz que uma mulher arretada de bonita como Doralice não quer casar? E fala que como é para ela, ele faz até parcelado. Nessa hora, Dionísio chega e chama Candinho de estrupício e pergunta o que ele está fazendo ali. Candinho diz que ele não se chama estrupício e que se chama Candinho e que veio mostrar uma colcha para ele. Então, com uma bengala, seu Dionísio expulsa Candinho da casa dele. Dionísio, depois de expulsar Candinho, pergunta a Doralice onde ela estava com a cabeça de deixar aquele idiota entrar. Ela diz que não deixou, que ele entrou porque a porta estava aberta. E Dionísio, num tom mais arrogante, diz que na próxima vez é para ela trancar a porta. Doralice, com carinho, pede para que seu Dionísio não fale assim, que Candinho é uma alma pura. Dionísio então fala: alma pura é uma vírgula. Filho do pecado é o que ele é. E esse sujeitinho, filho de Maria Dília, voltar a colocar o pé na minha casa, quem vai para o olho da rua é você. Depois mostra Candinho na casa de sua avó. E ela diz que ele não tinha nada que se meter na casa do velho Dionísio. E se ele tivesse dito que ia vender a renda lá, ela não tinha nem deixado ele ir lá vender. E proíbe Candinho de colocar o pé de novo na casa de seu Dionísio. Lino então pergunta por que Candinho não pode mais entrar naquela casa, mas é ignorado. E Candinho fala que Dionísio não chamou pelo nome,
chamou ele de estrupício e pergunta se aquilo é nome ou xingamento. E Dona Veridiana diz que estrupício é ele, que ele é um velho desavergonhado. Então Dada fala que quem vai vender a coxa agora é ela, e Lino reforça para ela não dizer que foi ele que fez. Então Candinho vai perguntar a Lino o que significa estrupício, se é nome ou xingamento. Então Lino manda ele procurar no dicionário. Na outra cena, alguns salineiros estão conversando com seu Chico, e ele fala que mais um dia sem trabalhar desse jeito, o patrão vai acabar dando justa causa neles. Seu Chico fala que não vão nada, que eles, os salineiros, estão certos e os Albuquerque que estão errados. Então o outro fala, mas a gente podia entrar num acordo com ele, né? Eu tenho mulher e filho para sustentar. Seu Chico então diz que se depender dele, eles vão continuar com a greve. Na outra cena, mostra seu Donato chamando Hélio de irresponsável e diz que onde já se viu conduzir a embarcação daquela maneira, quase coloca tudo a perder. E continua dizendo que Hélio é prepotente e tá com a soberba estampada na cara. Faz um estrago daquele e é incapaz de assumir o erro. Então Hélio diz basta e que ele já ouviu muito sermão. Então Donato continua com o sermão e diz que já falou várias vezes, mas que Hélio não toma jeito. Hélio então diz que se ele é tão ruim assim, por que Donato não esquece ele de vez? Donato então grita que é porque ele é pai dele e quer o bem dele. Então Hélio diz que se o bem dele for chegar na idade do pai fedendo a peixe, ele dispensa. Então Juliano pede para Hélio ir com calma. Donato diz que Hélio é um ingrato e que tem pouco sim, mas o pouco que tem veio do trabalho dele, do esforço dele, do suor dele, tanto dele quanto da mãe dele. Então, debochadamente, Hélio fala para o pai falar mais alto, para toda a Vila dos Ventos ouvir o quão orgulhoso ele é. Seu Donato então agarra a camisa dele e fala que enquanto ele viver embaixo do teto dele e comer a comida dele, ele vai gritar sim, falar alto, e Hélio vai ter que ouvir. Juliano então separa os dois e seu Chico e Bibiana chega perguntando o que houve. Então Chico fala que é melhor Donato se acalmar, que não pega bem toda essa discussão na frente da freguesia e que é para ele ir para casa e se acalmar. Donato então vai e Juliano vai atrás dele, mas antes diz que Hélio está proibido de usar o carro. Em casa, Bibiane grita com Donato falando que seja lá o que Hélio fez, ele não é mais uma criança, para Donato gritar assim com ele. Donato então diz que ele é o pai de Hélio e que tem que ensinar o certo e o errado para ele enquanto ele está debaixo dos olhos dele. Depois mostra Juliano chegando para Hélio e perguntando se ele quer conversar. Ele diz que não. E Juliano dá uma força, dizendo que todo pai é assim, chato, pega no pé. E Hélio fala que o dele é diferente, porque ele quer que Hélio seja como ele. E Hélio não quer, e diz que essa vida é pouco e que não dá em nada. Juliano diz que também não é assim, que ele também pensa em progredir ali, que ele quer ter o próprio barco, quer ter uma casa e que ama aquele lugar com o marzão. Hélio diz que quer crescer, quer ter sucesso e não ser apenas mais um. Então, Juliano pergunta o que ele está fazendo para mudar isso e continua dizendo, pegando a mulherada? Hélio então diz que vai se formar e que um dia ainda vai ser chamado de doutor. E enquanto isso ele pega a mulherada mesmo e que elas apresentam a ele um novo mundo e que ele presta atenção em cada detalhe, em cada comentário que elas falam, diz, faz. Juliano diz que do jeito que ele fala, ele não tem dúvida que Hélio vai conseguir. Nisso, aparecem umas turistas e pedem para eles tirarem uma foto delas. Na cena seguinte, Alberto chega e cumprimenta a todos e seu Chico deixa ele no vácuo.
Mas Alberto prossegue perguntando se eles, os trabalhadores, estão comemorando antecipadamente a bolada que eles irão receber com a indenização e que ele já deu um jeito de arrumar o dinheiro. E também tudo graças ao Cassiano, seu amigo, filho de seu Chico, que está chegando hoje com o dinheiro deles. Seu Chico então levanta a voz e diz que essa foi a última vez que Alberto envolve Cassiano nas maracutaias dele e que não acredita em uma palavra sequer que sai da boca de Alberto. Seu Chico então levanta e sai. Alberto então pede que os trabalhadores perdoem seu Chico e que confia muito em Cassiano e que tem certeza que Cassiano vai chegar com o dinheiro, que vai mudar a vida de todos. Na cena seguinte, Duque faz um chá para Cassiano e o mesmo pergunta o que Duque colocou no chá. Duque então fala que é um chá com ervas analgésicas e calmantes e pergunta a Cassiano por que da pergunta, se ele está achando que colocou veneno ou algo do tipo no chá. Cassiano, com cara de desconfiança, fala que Duque parece entender bem do assunto e pergunta por que Duque envenenaria ele, um homem que mal conhece. Duque diz que se fosse envenenar alguém, não seria ele. Cassiano então bebe o chá. Na outra cena, Esté está nervosa para encontrar Cassiano. Seu Samuel diz que ela está assim porque é o primeiro dia do futuro deles e entrega a aliança dela e diz que está terminando a de Cassiano. Ela agradece e ele diz para ela, vai falar para Cassiano que ele está esperando ele lá para pedir a mão da sua filha. Ela diz que se ele não vir, ela traz ele pelas orelhas. Na outra cena, Hélio chega perto da mãe dele e sua mãe o questiona se ele vai sair depois da briga que teve com o pai. Ele então pergunta se a mãe dele não vai nem reparar na blusa nova e no perfume que ele está usando. Ela o cheira e diz que assim a mulherada não vai resistir. Ele diz que precisa da ajuda da mãe para pegar o carro. Bibiana diz que não, mas ele insiste e diz que as gringas já pagam tudo, que ele pelo menos precisa estar motorizado. A mãe então deixa e ele ainda pede R$100 a ela para uma eventualidade. Ela diz que é da poupança dele, mas dá. Na outra cena, Bibiana pede para Donato dar uma força a ela no bar e diz que o bar está lotado. Ele manda ela pedir ajuda ao seu filho imprestável e ela diz que ela mesma dá conta e tenta ir, mas ele segura no braço dela com força e pergunta: cadê Hélio? E olha para fora e o carro não está. Ela diz que ele deu uma saidinha. Então Donato agarra o braço dela novamente e pergunta se foi ela que deu a chave para ele ou ele que roubou. Nisso um turista fala que não é assim que se trata uma mulher. Donato agora, sem razão, diz que a mulher é dele e ele trata como ele quiser. E é para ele, o cliente, ir cuidar da mulher dele antes que outro faça isso. O cliente então se sente ofendido e a confusão começa. E o cliente vai embora dizendo que as coisas não vão ficar assim. Na cena seguinte, Esther está na cabana esperando por Cassiano. Na outra cena, Dom Rafael recebe Duque e pergunta se ele já riscou Cassiano do mapa. E Duque diz que sim. E na cabana, Esther continua esperando por Cassiano. Na cena seguinte, Donato pede desculpa a Bibiana e pergunta se a machucou. Bibiana diz que machucou sim, mas machucou o coração dela quando ele bebe e age daquele jeito. Ele diz que perdeu a cabeça por causa de Hélio e que ele está se perdendo e enrolando ela. Ela diz que ele não a enganou, que foi ela que deu a chave do carro para ele e que ele foi encontrar uma turista que conheceu na praia e pergunta que mal há nisso, que ele está na idade de se divertir, conhecer pessoas. Donato então se vira e diz que vai atrás de Hélio. Depois mostra Donato procurando Hélio, até que ele o acha em um bar. Logo Hélio fala que não quer confusão e fala que depois eles conversam. E Donato pergunta: depois quando? Depois que você acordar nos lençóis de seda dessa daí, e aponta com o rosto para a gringa. E ela pergunta: quem é essa pessoa?
Hélio diz que não importa. Então o seu Donato diz que esse que lhe fala, fedendo a peixe, é o pai de Hélio. E pergunta a Hélio se ele disse que amanhã ele, Hélio, também vai pescar de manhã cedo. E que está ali porque o proibiu de pegar o carro e pede a chave. Hélio então deixa a chave na mesa, chama a moça e sai. Mas logo depois volta e diz que realmente ele sente muita vergonha do pai. No outro dia, Juliana está à espera de seu Donato, que nunca se atrasou. Depois mostra seu Donato na caminhonete e ele se depara com um acidente. Ele para socorrer a moça que está no chão e ela, bem machucada, fala para socorrer o marido que está no barranco. Seu Donato o avista e desce o barranco. Seu Donato então tenta tirar o capacete do homem e se assusta. Na última cena, já de manhã, Esther sonha com Cassiano e acorda percebendo que alguém chegou. E acordando pergunta: Cassiano, você chegou, amor? Mas na verdade é Alberto que aparece e ela pergunta onde está Cassiano e pergunta por que ele não voltou. E assim termina o 6º capítulo de Flor do Caribe.